Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Lucas Pires. Para quem não me conhece, eu sou expert da comunidade do Glide e hoje então eu vou te ensinar como que a gente vai fazer cálculos diretamente dentro da plataforma, sem precisar daquelas fórmulas que a gente geralmente usa, né, nas planilhas. Geralmente essas fórmulas dão erro, então eu percebi que muitas pessoas, assim como eu tinha, né, esse tipo de problema, às vezes dava erro, mesmo a fórmula estando certa, né, e assim por diante. Então, até para que o aplicativo fique mais rápido e mais eficiente, vamos implementar isso hoje e eu vou te ensinar agora. Fica até o final. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui no Data, né, eu estou com a minha aba de produtos aqui. É importante, então, que os números na planilha estejam configurados só como números, sem aquele RS, né? Enfim, você sempre vai configurar e deixar a sua coluna como números, para a gente poder trabalhar muito melhor e o Glide reconhecer também melhor, certo? Pode ver então que na minha aba de produtos eu tenho nome, foto, eu tinha uma de avaliação aqui que eu usei num outro aplicativo, mas eu puxei ela para cá porque a gente não vai usar, tá? Primeira coisa então, vamos editar isso, ó, pode ver que ele até apareceu porque ele pré-configurou aqui. Aí aqui sim a gente pode colocar, ó, R cifrão. Aí vamos tirar, colocar aqui, beleza. Agora está configurado aqui dentro, mas lá na planilha ele reconhece só como número, que é o que importa, né? Então imagina que eu tenho essa aba de pedidos aqui, ó. Então basicamente, o que geralmente a gente precisa fazer? Vamos configurar de novo aqui esses valores, para já deixar até mais certinho aqui para vocês. Aqui então, geralmente num carrinho a gente tem quantidade e valor, certo? Eu falo carrinho porque a gente está fazendo esse aplicativo de delivery, mas a gente consegue então incluir esses cálculos em qualquer coisa que você quiser e até mesmo filtrar, tá bem? Bom, basicamente então, vamos criar uma coluna. A coluna que a gente vai usar é essa daqui, ó, chama Math, que basicamente do inglês é matemática, né? Vamos colocar aqui como valor total, pode ser. Basicamente então a gente tem que puxar um número, um valor na verdade, para ele reconhecer qual coluna que a gente vai pegar. Então a gente vai pegar essa daqui de quantidade. Se eu colocar um Q aqui, ele meio que já tenta pegar qual é a coluna que eu estou colocando. Se eu digitar quantidade, ele continua puxando essa daqui, mas eu poderia escolher também, ó. Eu vou escolher qual que é, certo? Se caso ele não encontre. Por exemplo, imagina que eu tenho, ó, vamos multiplicar, então a gente vai multiplicar a quantidade vezes o valor, certo? Se eu colocar um P de preço, porque eu esqueci qual é o nome da coluna, você pode puxar aqui, né? Mas se eu digitar V, ó, ele meio que já vai puxar qual eu tinha configurado aqui. Então ele vai multiplicar para mim a quantidade vezes o valor. Dei um OK, ele multiplicou. Então, ó, vamos fazer a conferência 2 vezes 7, 14, é isso mesmo, tá certo? 3 vezes 7, 21. Bom, aqui ele já tem um valor total. Lembrando, pessoal, que aqui a gente consegue usar as 4 funções básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão, tá bem? Configurado isso, a gente consegue agora puxar uma outra coluna, que chama a coluna de rollup, que a gente consegue somar itens de uma linha. Porém, geralmente a gente precisa fazer isso de uma forma que a gente consiga filtrar esses valores, né? Como, por exemplo, aqui no aplicativo de delivery, a gente precisa filtrar de acordo com o carrinho da pessoa. Se você tem um outro aplicativo, por exemplo, no aplicativo de votação, eu preciso fazer uma conta de multiplicação para puxar talvez a porcentagem daqueles votos de acordo com o candidato que está ali, né, sendo representado ou está sendo votado. Então a gente vai usar primeiro uma relação, a gente vai fazer uma relação para que a gente use esse filtro para que a gente consiga somar as linhas. Por exemplo, se eu vim aqui e já puxar uma coluna de rollup, eu consigo escolher de qual aba eu consigo fazer isso, mas tá vendo que aqui não mostra embaixo nenhuma relação, porque não tem nenhuma relação feita. Mas, por exemplo, a gente está aqui na aba de pedidos. Se eu vim aqui e falar para ele somar todos os valores dessa coluna que eu acabei de criar aqui, a gente tem a opção de contar valores únicos, né, somar, pegar a média, o mínimo, o máximo e também esse range aqui, que é como se fosse a diferença entre valores, certo? Se eu somar, ele vai somar tudo. E não é isso que a gente quer, né? Ele está somando todos os valores aqui dessa coluna. Não é isso que a gente quer, então eu vou excluir. Basicamente, então, o que a gente vai fazer? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente vir aqui, ó, pode ver que tem o ID do meu pedido. Eu poderia filtrar pelo e-mail? Poderia. Mas aqui nesse exemplo, a gente tem que filtrar pelo ID do pedido, ó. Pode ver que esse daqui termina com 9, certo? Esse daqui também termina com 9.
Esses dois pedidos, eles são de um mesmo carrinho. Mas se eu vim aqui, ó, esse daqui já muda para 10. Ó, esse daqui é o final 10. Ou seja, já é um outro pedido, né, que foi feito. Ou seja, a gente precisa filtrar pelo valor que você sabe que vai ser único. Ou seja, se você está fazendo esse aplicativo de votações, qual que é o valor único? É o nome da pessoa? É o e-mail da pessoa? Às vezes é um ID que você está usando para identificar aquele usuário, alguma coisa assim? Então é essa a relação que a gente vai fazer. Basicamente a relação não tem segredo, tá? A gente vai vir aqui em Relation, vamos criar uma relação de... Vou colocar só Relation aqui mesmo, tá? Mas vocês podem pôr o nome que vocês quiserem aqui para poder identificar. Então a gente vai fazer o ID, a relação da coluna que você precisa por ela mesma. Ou seja, eu vou fazer essa relação por ela mesma. Pode ver que está aqui, certo? A gente pode clicar aqui em Match Multiple. E aí agora eu consigo usar essa coluna para poder fazer o meu filtro então do valor que eu quero somar, certo? Então aqui a gente criou uma coluna de valor total. Aqui a gente poderia colocar valor total por usuário, um exemplo, né? E aí se eu pegar agora a coluna Rollup, ó, pode ver que agora ele apareceu a opção da relação aqui. E aí agora sim eu consigo então somar. Aí de qual coluna que eu vou somar? Eu vou somar dessa coluna dos valores totais. E aí aqui eu coloco a opção de soma. Agora vamos fazer, olha o que ele apareceu para mim. Tá vendo que aqui esses 2,35 representa daquele ID, ou seja, ó, 14 mais 21, 35. 7 mais 7, 14. 10 é 10 e aqui 20, 20. Ou seja, independente da linha, ele sempre vai puxar o valor único agora de acordo com o valor que a gente colocou. Se o valor é o ID que eu puxei aqui, então ele filtrou pelo ID qual é o valor que ele vai somar, entende? Se a gente fosse fazer isso pelo e-mail, ou seja, a identificação da pessoa, ele ia somar essas 4 linhas aqui. Então, se a gente pegasse esses valores, ele ia somar todos esses valores até esse 7 aqui. E assim por diante. Então, agora você já sabe que você consegue somar com a coluna Math várias colunas, certo? E com a coluna Rollup, usando essa Relation, você consegue filtrar para poder fazer, então, a sua soma de acordo com as linhas ali. Tá certo? Eu preparei para vocês uma dica bônus aqui, porque eu vejo que tem mais pessoas que usam fórmulas, por exemplo, para procurar o valor que está sendo adicionado ou para procurar algum outro valor de algum outro lugar da planilha, certo? Geralmente a gente usa esse tipo de valor como PROC-V, né? Mas eu vou ensinar vocês a como a gente substituir essa coluna para deixar algo totalmente aqui no Data, tá certo? Geralmente, então, esses valores que aparecem aqui pra gente, por exemplo, a gente coloca lá na planilha como um PROC-V e às vezes esses valores aqui podem dar erro, porque mesmo, não sei porquê, às vezes pode dar erro de algum item ou de algum valor que apareceu ali na planilha, ele não reconhece, pode dar erro. Sabendo disso, então, eu vou ensinar vocês como que a gente faz o PROC-V aqui dentro para já puxar esses valores e vocês fazerem todos esses cálculos com base já nesse valor que você está puxando aqui dentro do Data. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma coluna. O segredo do lookup é a gente fazer uma relação sem o match multiple, ou seja, eu vou procurar então por qual valor. Eu tenho que relacionar o meu produto com o produto lá da lista de produtos, ou seja, aqui ó, ele vai puxar para mim, certo? Mas o lookup ele só funciona, ou seja, o PROC-V ele só vai funcionar quando ele procurar um valor único, então a gente não vai ticar essa opção. Vamos colocar done. Aqui você pode colocar o nome que vocês quiserem, tá? Então agora sim a gente vai colocar essa opção aqui, ó, lookup. Aqui a gente poderia colocar, por exemplo, como valor do produto, certo? E aí por qual relação que eu vou pegar? Por essa relação que a gente acabou de criar aqui, né? E aí qual que é o valor que eu vou procurar? Eu quero procurar o valor do que ele me achou ali. Pode ver que ele já trouxe até com o R-cifrão, que é o que a gente tinha configurado lá na aba, certo? Então ele já me trouxe, e eu poderia facilmente colocar essa coluna aqui, poderia excluir essa facilmente também lá da minha planilha, para que não aconteça erro de usar fórmula, array fórmula, para ficar puxando aqueles dados e começar a pesar a planilha. Fez isso uma vez, o que você vai fazer?
vem aqui, muda então esse valor pelo valor produto que a gente acabou de pegar. Pode ver que ele continua a mesma coisa. E aí aqui ele já está puxando então dessa coluna. Posso vir então facilmente na minha planilha e excluir essa coluna aqui, tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção. Se vocês querem vídeo com mais dicas dessas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o joinha aí para fortalecer. E para não perder dicas exclusivas do Glide sobre inovação, sobre empreendedorismo e todo esse meio que a gente está envolvido, não se esquece então de entrar lá para minha comunidade do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. Não se esquece de se inscrever aqui e eu te vejo até a próxima.